Vamos começar o livro de Mateus, do capítulo 27, do versículo 1 a 10. Vamos falar sobre Judas Iscariotes. Então, versículo 1. E chegando a manhã, todos os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo formavam juntamente conselho contra Jesus para o matarem. Bem, nós sabemos aqui que os príncipes dos sacerdotes estavam ali fazendo motim para pegar Jesus, porque já chegou o tempo. Nós vamos aprender na palavra de Deus a conhecer Deus. Conhecer Deus. Nós sabemos que Jesus ele veio sobre essa terra por um grande propósito. O propósito de salvar a todos. Mas Vanessa, salvar a todos como? Se a maioria está condenada. Não. O livre-arbítrio de cada um, o próprio condena. Então, tem dois caminhos, o bem e o mal. E Jesus sempre nos ensinou, escolha o bem, porque é melhor do que escolher o mal. Então, vamos continuar. Versículo 2. E, maniatando-o, o levaram e entregaram ao presidente Pôncio Pilatos. Versículo 3. Então Judas, o que traíra, vendo que foi condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata, príncipe dos sacerdotes e aos anciãos. Judas sentiu que ele traiu Jesus. Até então, ele não tinha certeza, ele estava inocente. Ele não tinha certeza que ele tinha traído. Mas depois ele viu, ele percebeu que ele traiu. Esse momento que acontece isso, é o momento que o Espírito Santo de Deus fica longe de nós. É um momento onde o Espírito Santo de Deus não está em nós. E aí nós começamos a fazer coisas imprudentes. Olha que tudo isso faz sentido, amados. Quando nós oramos a Deus e pedimos a Deus a sabedoria. Salomão, ele pediu a sabedoria. Ele pediu a sabedoria para governar o reino dele. E Deus deu grande sabedoria. E não houve mais em outro momento que houve tanta sabedoria como a de Salomão. Então, amados, aquele momento que despertou Judas foi um momento que o Espírito Santo de Deus tocou nele. Porque até então ele não sabia o que ele estava fazendo. Ele simplesmente fez. Tanto que o versículo 3 deixa bem claro essa passagem. Da inconsciência que ele perdeu. A consciência dele não sabia se era errado. Versículo 3. Então Judas, o que o traíra, vendo que fora enganado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos. Ele viu que ele estava sendo enganado, porque pensa bem, aonde que a pessoa em sã consciência vai falar assim, aqui, entrega lá seu amigo, te dou tantas moedas de prata. Ele foi enganado em que momento? Mas para ele achou que ele foi enganado. Porque naquele momento, ele não tinha consciência, ele pegou e fez. Não, é para trair um amigo? Tá bom, vou trair, não tem maldade nenhuma. Mas depois a consciência dele volta e ele para pensar, nossa, eu fui traído, a minha consciência me traiu. Aquele povo me enganou, prenderam meu amigo, prenderam Jesus. E eu tô arrependido, eu não deveria ter feito isso. Aí a consciência volta. Talvez eu não esteja explicando tão claramente como eu sei mais ou menos, eu entendo o que aconteceu. Mas, se não, deixa aí nos comentários, porque o que eu quero passar para vocês é que naquele momento que Judas traiu, era para se cumprir. E como era para se cumprir as escrituras, o que já estava escrito, era necessário que Judas agisse com naturalidade. Porque é assim que acontece. Tem pessoas que acordam de manhã e elas não conseguem dormir bem e feliz se elas não tiverem feito mal para alguém durante o dia. É tenso, mas é isso aí. Tem pessoas que acordam de manhã maquinando mal e quando ela vai dormir feliz é quando ela fez um grande mal e prejudicou alguém. Isso é terrível, mas existe. E tem outras pessoas que elas vivem o dia dela, à noite agradece pelo bom dia que Deus deu e vai dormir em paz. Mas tem pessoas que só dormem em paz depois de maquinar o mal e fazer o mal para alguém. Essa é a realidade. E Judas, ele demonstra esse arrependimento. Depois que ele trai, ele se arrepende. Mas vamos mais para frente. Versículo 4.
Ah, Vanessa, nessa passagem o que você quer dizer? Eu quero dizer a posição de Judas. Por que eu quero dizer a posição de Judas para vocês? Porque Jesus, ele estava ali, ele tinha uma missão para fazer sobre essa terra. E a missão de Jesus era justamente salvar a humanidade. Salvar a humanidade. E o que Judas fez? Judas, ele mostra para nós que quando nós não estamos inteiramente com Deus, com Jesus, estamos em cima do muro, não sabemos se vamos para a direita ou para a esquerda. Quando essas dúvidas geram, a sabedoria sai de nós. Porque nós não nos empenhamos em pedir a Deus a sabedoria, porque só Deus tem a sabedoria para nos dar, ninguém mais. E quando nós não fazemos isso, a gente começa a fazer coisas imprudentes. Lembra de Saul? Quando ele cometia atos imprudentes? E depois Deus fez o quê? Saiu da presença dele. Não estava mais com ele. Porque sabia que ele tinha muitas atitudes imprudentes e não pedia a Deus sabedoria. Então, vamos focar aqui em Judas. Judas, ele fez para que se cumprisse as Escrituras. Então, o que ele faz? Ele traz Jesus, mas depois ele se arrepende. E o que Judas tem para nos ensinar? Ele tem para nos ensinar que nós podemos ter escolha. Por mais que ele traiu Jesus, ele se arrependeu, ele devolveu as moedas. Ele cometeu um grande erro logo depois. Vamos entender? Versículo 5. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi-se enforcar. Bem, por que Judas se enforcou? A Bíblia é bem clara ao dizer para nós que a pessoa que tira a sua própria vida, ela vai direto para o inferno. Não tem como se salvar. Mas a palavra de Deus nos traz uma grande esperança, que ele resgata do inferno alguns dos seus. Ele compra a preço de sangue. Então, eu tenho certeza que pelo arrependimento, Deus pode nos salvar. Nós podemos sair por aí tirando a nossa vida? Não. O inimigo de Deus, que vocês sabem que é, e que é verdade o que eu estou dizendo, pelo menos aqueles que têm a consciência da sabedoria, entende que aquela pessoa que tira a sua própria vida vai direto para o inferno. Quando ela sabe que isso é verdade e faz, ela vai realmente ela vai para o inferno. Mas se a consciência não está entendendo que vai para o inferno, Deus ainda entende isso. Quando a pessoa está ignorante no entendimento daquelas coisas, Deus ainda perdoa. Mas quando a pessoa sabe que aquilo é errado e ela faz, ela é condenada. Judas, naquele momento, ele estava arrependido, ele não estava entendendo direito o que ele fez, e o que ele fez foi mal, porque Jesus pagou o preço, ele não estava entendendo que aquilo ali tinha que se cumprir, mas ele sabia que ele fez mal para Jesus, e aquilo ali, ele se mata, porque ele não aguentou aquela situação. Ele sabia que era pecado e que ia direto para o inferno? Não, ele não sabia. Mas Jesus não estava lá, Jesus não ensinou, pois Jesus usou justamente a vida de Judas para nos ensinar essas coisas. Ele usou justamente aquelas vidas de anteriormente para nos ensinar agora, o presente. É por isso que está tudo lá. Por isso que nós temos que estudar as Escrituras para a gente ter uma vida de paz e entender quem é Deus. Porque nós temos que conhecer Deus. Depois que nós conhecermos Deus, nós vamos entender todas as coisas que Deus quer de nós sobre essa terra. Ah, Deus não quer que eu viva uma vida, que eu seja isso, que eu seja aquilo. Deus quer que eu seja honesto, humilde, justo. Uma pessoa que ama o próximo como ama a si mesmo. Uma pessoa que ama a Deus em qualquer situação. É isso que Deus quer. Então vamos lá. Versículo 6. E os príncipes dos sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram: não é lícito colocá-las no cofre das ofertas, porque são preço de sangue. São preço de sangue, não é verdade? Então, se é preço de sangue, não se pode colocar onde é consagrado a Deus. Então, eles resolvem fazer outra coisa com o dinheiro. Versículo 7. E tendo deliberado em conselho, compraram com elas, as moedas, o campo de um oleiro para a sepultura dos estrangeiros. Bem, amados, o que isso aqui quer dizer? Que eles pegaram aquele dinheiro e eles compraram um campo aonde iria sepultar os estrangeiros.
Versículo 8. Por isso foi chamado aquele campo, até o dia de hoje, campo de sangue, porque foi com dinheiro de sangue, o sangue de Jesus. E aí eles sepultavam os estrangeiros e até hoje é chamado de campo de sangue. No versículo 9 diz assim: Então se realizou o que vaticinara o profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço do que foi avaliado, que certo filho de Israel avaliaram. Para você ver, foi os filhos de Israel, Judas, que traiu Jesus, e apenas a vida de Jesus valia 30 moedas de prata. É muito barato o preço de uma vida. Mas até a nossa Constituição fala que a vida não tem preço. A vida é o preço que a gente tabela, né? Então, a Bíblia está aqui até para reforçar isso. A vida de Jesus ali para Judas valeu 30 moedas de prata. Se você vai na justiça porque você foi lesado por alguma coisa, você vai pedir o seu preço, o preço que vale a sua vida. Vamos supor que você sofreu aí um acidente, você chega lá e pede uma indenização. Ela vai ter um preço. Você vai determinar um preço. Esse é o preço da sua vida. É o preço que você determinar lá. É mais ou menos por aí, tá? Não vou aprofundar nisso aqui, que a nossa coisa aqui é outra coisa. Vamos aprofundar aqui na palavra, só pra gente entender um pouco. Versículo 10. E deram-nas pelo campo do oleiro, segundo o que o Senhor me determinou. Vamos parar por aqui, aonde a gente sabe que Jesus ele se calou para que eles pudessem decidir, conforme estava escrito.